Hora de falar de felicidade aqui no Comunidade do Conhecimento. Será que a gente tem autonomia para ser feliz? Conseguimos tomar boas decisões para ser feliz e não cairmos em jogos psíquicos, nas armadilhas da mente? Esse é o tema do quadro Ciência da Felicidade de hoje com o Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, autonomia para ser feliz. A gente já falou aqui que ser feliz é uma escolha. Exatamente. E a gente tem autonomia? A gente tem autonomia para fazer as duas coisas, tanto para ser feliz quanto para não ser. Né? Autonomia é uma palavra que vem do grego, que auto significa algo que eu mesmo produzo, e nomos vem de regras. Então são as regras que eu mesmo crio na minha vida. E essas regras, quando eu as crio, eu tenho que saber lidar com o que elas produzem, com o que é o produto dessas regras que eu criei. Então a autonomia está ligada às minhas escolhas e às minhas próprias regras. Através disso eu posso escolher se essas regras vão me trazer bons momentos ou se essas regras vão me trazer maus momentos. Agora, tem muito aquela coisa, às vezes, Gino, que prega a sociedade, né? Você tem que ser assim, você tem que ser daquele jeito. E aí, quando você se encaixa muitas vezes nesses padrões, você acaba perdendo essa autonomia. Exatamente. A partir do momento que eu procuro me encaixar, eu procuro sempre fazer aquilo que eu vejo os outros fazendo. O encaixe é você tentar fazer algo que você já viu alguém fazendo. E não necessariamente isso esteja dentro das suas normas, dentro das suas regras. A sociedade, ela tem certas normas e regras que precisam ser cumpridas. Mas a autonomia está em você saber que quando você tem as suas próprias regras, sejam elas de descanso, eu produzo melhor à noite, eu produzo melhor de manhã, eu produzo melhor à tarde. Se você conhecer as suas próprias regras, as suas próprias normas, a sua performance vai ser muito melhor. E a gente vive de um resultado das nossas ações. Então, quando eu tenho bons resultados das minhas ações, eu consigo comemorar isso. Então, é por isso é tão importante entender essa autonomia. Eu preciso me entender para saber quais são as minhas regras, para eu poder ter uma performance melhor e assim ser mais feliz com as conquistas. E muitas vezes também me aceitar, né? Porque às vezes a gente quer se encaixar e não é para a gente se encaixar, é para a gente, como é que eu posso dizer, dar valor à nossa unicidade, ao nosso lado único, né? Exatamente. Essa semana eu vi uma pesquisa que falava sobre um menino que nos Estados Unidos é um menino autista e a mãe dele olhou para ele e viu que ele tinha habilidade com números e com física. Hoje, com 14 anos de idade, ele está prestes a ganhar um prêmio Nobel sobre física. Então a gente tem que olhar exatamente para o que a gente desenvolve bem, para aquilo que a gente desenvolve com grandeza. A gente sabe que a nossa escola ela tem um método diferente e ainda não permite que a gente desenvolva as crianças dessa maneira. Mas é importante que os pais olhem para as crianças e saibam ajudá-las a se desenvolver, a dar tempo para que ela desenvolva aquela habilidade onde ela se destaca. Agora a gente falou sobre jogos psíquicos. Que jogos são esses? Os jogos psíquicos são as armadilhas que nós temos da nossa mente, que ficaram gravadas muitas vezes da nossa infância. Algumas crenças que nós temos e que as outras pessoas têm também. E quando a gente tem duas pessoas conversando, muitas vezes elas entram em jogos psíquicos. Por exemplo, eu quero que você se convença a fazer algo que você não gosta. Então, ao você falar para mim, mas eu não vou fazer isso, eu digo, Elaine, eu preciso que você faça isso. E eu tento, através do jeitinho, convencê-la de fazer algo que não é bom para você. É importante saber que o jogo psíquico, ele sempre leva uma das duas pessoas ao erro. É uma resposta errada ou uma resposta que não vai ser produtiva para um dos dois lados. E para fugir deles? Para fugir dos jogos psíquicos é autonomia. Eu conhecer as minhas próprias normas e as minhas próprias regras. Eu poder dizer, quando alguém faz um convite para mim, eu poder dizer sim ou dizer não de maneira correta. Eu poder olhar para aquele momento e falar, olha, eu até gosto de assistir jogo do Brasil fora de casa, mas eu tenho uma ligação muito grande com a minha família quando eu assisto os jogos. Então, eu agradeço o convite, mas eu vou assistir com a minha família. Então é sempre ter uma explicação, é sempre se conhecer para explicar de maneira correta o porquê sim e o porquê não. E aí tem que tomar cuidado para não cair numa outra armadilha, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade de falar não. E quando fala não, muitas vezes, acaba ficando com aquilo, nossa, mas eu podia ter ido, né? Nossa, mas vão falar que eu não fui assistir o jogo por causa disso. Mas o que tinha eu ter ido, mesmo não querendo ir? Exatamente. Quando a gente fala que o jogo psíquico ele cria um conflito, ele cria um conflito pelo sim e pelo não. Quando eu
eu dou a resposta sim para algo que não me faz bem, eu crio um conflito interno meu de ter ido em algum lugar que eu não gosto, de ter feito alguma atitude que não combina comigo. Quando eu digo não e depois eu fico pensando, mas eu poderia ter ido, ele vai criar esse conflito também. Por isso a importância da autonomia, para que você saiba que as suas respostas elas vão gerar um resultado. E pode ser que, independente de ser sim ou não, o resultado seja ruim. Existem esses momentos da vida que, independente da sua resposta, o resultado não vai ser bom. É saber aceitar que a sua escolha foi essa, né? Esse resultado que surtiu foi a partir dessa sua escolha. No outro resultado seria melhor? Não sei, mas esse resultado tem a ver com a minha autonomia, tem a ver com aquilo que eu escolhi para passar para frente. E como é que se faz para ser tão fiel a si mesmo numa situação como essa? Isso é muito legal. Essa é uma das perguntas chaves do nosso bate-papo aqui hoje. O que é importante para que a gente consiga saber dizer sim e dizer não na hora certa? É a gente avaliar. Então, toda semana que você faz atividades, é importante que você tenha um tempo para avaliar. Um dos meus amigos me disse um dia, falou, Lucas, a filosofia grega não faz o menor sentido na nossa atualidade. Eu falei, porque nós vivemos correndo muito, mas o ócio criativo é importante. É eu ter um momento na minha semana para eu avaliar tudo que eu fiz. E quando eu avalio, olha, eu fiz essas 5 atividades durante a minha semana. Para essas 5 atividades, o meu sim foi certo para essa, o meu sim foi certo para essa, o meu sim foi errado para essa, e o meu sim foi certo para essa, e essa última eu disse não. Então, quando eu faço uma avaliação dos resultados que eu tenho, eu começo a enxergar quais atividades eu consigo fazer que geram bons resultados e quais atividades eu gero maus resultados. É claro que a gente sabe que em determinadas situações, às vezes, a gente faz coisa contra a vontade, né? Mas é importante sempre ter esse olhar diferenciado para o que se está sentindo para poder dar a melhor resposta. Exatamente. Algumas pessoas, elas criam desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo para eu poder avaliar o que eu faço. Eu vivo com uma vida muito ocupada. Então, a desculpa também, ela é algo que concentra-se em cima da autonomia. E a gente não consegue ser autônomo quando a gente cria desculpas. Porque a desculpa internamente, no nosso cérebro, ela já é uma mentira. A gente olha para aquela desculpa e fala, olha, eu poderia ter feito de outro jeito, mas como não deu certo, eu inventei essa desculpa. Então é importante a gente olhar, olha, qual é o tempo que você tem dedicado a esse olhar para si. Isso é fundamental. Quando a gente fala de autonomia e felicidade, é dedicar tempo para as suas experiências. Viver uma experiência, saiba olhá-la com um olhar mais crítico, mais analítico, se aquilo é bom para você ou não. Isso é o que vai mudar uma forma sua de ver a sociedade também. Porque aí você assume a responsabilidade dos seus atos. E isso é importante, principalmente porque a gente vive hoje no Brasil. E por falar em responsabilidade pelos seus atos, é justamente esse momento de parar para pensar um pouquinho antes de tomar a decisão que vai fazer com que você vá para o que seria certo para você ou não. Exatamente. Tem um livro do William Moulton Marston que vai falar um pouco sobre como é o nosso comportamento e a nossa mente. Ele diz nesse livro que o pensamento, quanto mais demorado, mais consciente. Se você reage, se você simplesmente recebe a pergunta e já responde imediatamente, você não tomou uma decisão, você simplesmente reagiu. Então, tomar uma decisão exige sim um tempo para que você pense, né? E muitas vezes fale para a pessoa, olha, preciso de um tempo para pensar sobre isso. Não sei te dar uma resposta agora. Não há nada de errado em falar isso. O mais importante é dar a resposta de uma maneira segura e autônoma. Isso vai de acordo com as minhas regras e vai de acordo com o que eu quero e eu espero esse resultado. E aí fica tudo mais fácil. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Lucas. Eu agradeço.